Olá a todos, aqui vos apresento um vídeo sobre um personagem histórico meu antepassado. A morte do fundador de Inglaterra, Alfredo o Grande. 26 de outubro de 899. Morre Alfredo o Grande, rei do Essex, fundador de Inglaterra, meu 36º avô, 8 vezes meu avô, personagem relevante da série da TV, The Last Kingdom, da Netflix. O rei Alfredo era 13º avô da rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis, rei de Portugal. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Alfredo, o Grande, rei do Essex, fundador de Inglaterra, nasceu em Berkshire, Wantage, em 849, e morreu em 26 de outubro de 899. Era filho de Ethelwulf, rei do Essex e de Osburga, neto paterno de Egberto, o Grande, rei do Essex e de Redburga da França e neto materno de Oswaco, senhor da Ilha do White. Alfredo, o Grande, foi rei do Essex, rei dos anglo-saxões e fundador de Inglaterra. Alfredo defendeu o seu reino contra os vikings, e na época da sua morte, era o governante dominante na Inglaterra. Foi um dos dois reis ingleses a quem foi concedido o epíteto, o Grande, sendo o outro, Canuto, o Grande. Os detalhes da sua vida são conhecidos graças ao bispo de Sherborne, João Acer, e a um cronista galês do século X. A reputação de Alfredo é de um homem culto e misericordioso, que incentivou a educação e melhorou o sistema jurídico e a estrutura militar de seu reino. Infância. Alfredo nasceu na localidade do Anating, atualmente o Anatag, Oxfordshire, sendo o filho mais novo de Ethelwulf, rei do Essex, e da sua primeira esposa, Osburga. Em 855, com a idade de 4 anos, diz-se que Alfredo foi enviado a Roma, onde, de acordo com a crónica anglo-saxónica, foi confirmado pelo Papa Leão IV que o ungiu como rei. Escritores vitorianos interpretaram este episódio como uma coroação antecipada em preparação para a sua sucessão definitiva ao trono do Essex. Contudo, esta sucessão não podia ser prevista na época, porque Alfredo tinha 3 irmãos mais velhos vivos. Uma carta de Leão IV mostra que Alfredo foi feito cônsul. Uma má interpretação desta investidura, deliberada ou acidental, pode explicar esta confusão. Esta interpretação pode também ser baseada no facto de mais tarde, Alfredo ter acompanhado o seu pai numa peregrinação a Roma, onde passou uma temporada na corte de Carlos, o Calvo, meu 35º avô, 13 vezes meu avô, do Império Carolíngio. No seu regresso de Roma em 856, Ethelwulf foi deposto por seu filho Ethelbald. Com a guerra civil iminente, os nobres do reino uniram-se num conselho para chegar a um acordo. Ethelbaldo reteria o condado ocidental, o Essex tradicional, e Ethelwulf reinaria no oeste. Quando o rei Ethelwulf morreu a 13 de janeiro de 858, o Essex foi dividido pelos 3 irmãos de Alfredo, Ethelbald, Ethelbert e Ethelred, meu 37º avô, 8 vezes meu avô. O bispo Acer conta a história de uma criança, Alfredo, que ganhou de prémio um livro de poesia, dado pela sua mãe que oferecera ao primeiro dos seus filhos que conseguisse memorizá-lo. A lenda também refere que o jovem Alfredo passou um tempo na Irlanda à procura de cura para a sua maleita. Alfredo foi acometido por problemas de saúde durante toda a sua vida, possivelmente doença de Crohn. As estátuas de Alfredo em Winchester e Wantage retratam-no como um grande guerreiro. Evidências sugerem que não seria forte fisicamente, e embora sem falta de coragem, foi mais conhecido pelo seu intelecto do que pelo seu caráter bélico. Reinado dos irmãos de Alfredo. Durante os curtos reinados de 2 dos 3 irmãos mais velhos, Ethelbald, Ethelbert e Ethelred do Essex, meu 37º avô, 8 vezes meu avô, Alfredo não é mencionado. Um exército viking que a crónica anglo-saxónica descreve como um grande exército pagão que desembarcou ao leste do reino da Anglia Oriental com o intuito de conquistar os 4 reinos que constituíam a Inglaterra anglo-saxónica em 865, foi o palco da vida pública de Alfredo desde 866. Foi durante este período que o bispo Acer atribui a Alfredo o título único de secundário, secundarius, o que pode indicar uma posição semelhante à de tanista celta, um sucessor reconhecido intimamente associado ao monarca reinante. É possível que esse acordo tenha sido sancionado pelo pai de Alfredo, ou pelo Wita para se proteger contra o perigo de uma sucessão ser disputada caso Ethelred do Essex morresse em batalha. Combate contra a invasão viking.
Em 868, Alfredo lutou ao lado do irmão Ethelred numa tentativa frustrada para vencer o grande exército pagão, liderado por Ivar, o Desossado, fora do reino adjacente de Mércia. No final de 870, os vikings chegaram à sua terra natal. O ano que se seguiu tem sido chamado de o Ano das Batalhas de Alfredo. 9 batalhas foram travadas com resultados diferentes, embora o local e a data de 2 dessas batalhas não estejam registados. Em Berkshire, uma escaramuça com sucesso, na Batalha de Englefield a 31 de dezembro de 870, foi seguida por uma derrota severa no cerco e Batalha de Reading, pelo irmão de Ivar, Haldane a 5 de janeiro de 871. 4 dias mais tarde, os anglo-saxões conquistaram uma brilhante vitória na Batalha de Ashdown em Berkshire Downs, possivelmente perto de Compton ou Aldworth. Alfredo está particularmente relacionado com o sucesso desta batalha. Mais tarde, a 22 de janeiro, os ingleses foram derrotados na Batalha de Basing. São novamente derrotados a 22 de março, na Batalha de Merton. Ethelred morre pouco depois, a 23 de abril. O rei na guerra. Lutas iniciais, derrota e fuga. Em abril de 871, menos de um mês após a Batalha de Marton, o rei Ethelred morre, e Alfredo sucede-lhe no trono do Essex e na tarefa da sua defesa, apesar do facto de Ethelred ter deixado 2 filhos menores, Ethelam e Ethevold. Este facto está de acordo com o estabelecido entre Ethelred e Alfredo no início do ano numa assembleia em Swinburne. Os irmãos concordaram que qualquer um deles que sobrevivesse ao outro, herdaria os bens pessoais que o rei Ethelwulf deixou em testamento para os seus filhos. Os filhos do falecido receberiam apenas as propriedades e riquezas que seu pai tinha estabelecido e qualquer terra adicional que o seu tio tivesse adquirido. A premissa não declarada era a de que o irmão sobrevivente seria rei. Dada a invasão viking em curso e a juventude dos seus sobrinhos, a sucessão de Alfredo foi provavelmente incontestada. Enquanto ele estava ocupado com as cerimônias fúnebres do seu irmão, os vikings derrotaram o exército inglês na sua ausência, num lugar desconhecido e uma vez mais na sua presença, em Wilton, no mês de maio. A derrota em Wilton esmagou qualquer esperança remota de Alfredo expulsar os invasores do seu reino. Alfredo foi obrigado a entrar num acordo de paz, conforme fontes que não revelam os termos da paz. De facto, o exército viking retirou-se de Reading no outono de 871 para ocupar quartéis de inverno na Londres merciana. Embora não mencionado por Acer ou pela crónica anglo-saxónica, Alfredo provavelmente também pagou para os vikings saírem, tanto como os mercianos iriam pagar no ano seguinte. Achados que datam da ocupação viking de Londres em 871 foram descobertos em Croydon, Gravesend e Waterloo Bridge. Estes achados sugerem o custo envolvido para se fazer a paz com os vikings. Nos 5 anos seguintes, os vikings ocuparam outras partes da Inglaterra. Em 876, sob um novo líder, Guthrum, os vikings atacaram e ocuparam Warham, em Dorset. Alfredo bloqueou-os, mas foi ineficaz em reconquistar o Warham por assalto. Desta forma, negociou a paz que envolveu uma troca de reféns e os vikings juraram sob um anel sagrado associado à adoração do deus nórdico Thor. No entanto, quebraram este juramento e, após matarem todos os reféns, fugiram pela calada da noite para Exeter, em Devon. Alfredo bloqueou os navios vikings em Devon, que com uma frota destruída por uma tempestade, foram forçados a submeter-se e retiram para a Mércia. Em janeiro de 878, os vikings fizeram um novo ataque repentino a Chippenham, uma fortaleza real na qual Alfredo estava a residir desde o Natal. De acordo com a crónica anglo-saxónica, a maioria das pessoas foram assassinadas, exceto o rei Alfredo, o qual com uma pequena tropa reunida por ele, conseguiu fugir, pelo Bosqueiro e pelo Pântano, e depois da Páscoa ele, construiu uma fortaleza em Atelna e dessa fortaleza começa a lutar contra o inimigo. A partir deste forte de Atelna, numa ilha nos pântanos de Somerset, Alfredo foi capaz de montar um movimento de resistência efetivo, reunindo milícias locais de Somerset, Wiltshire e Hampshire. O ano 870 foi de baixa maré na história dos reinos anglo-saxões. Com todos os outros reinos caídos perante os vikings, o Essex sozinho continuou a resistir. Morte, sepultura e destino dos restos mortais de Alfredo. Alfredo morreu a 26 de outubro de 899. A causa é desconhecida,
embora ele tenha sofrido ao longo da sua vida de uma doença dolorosa e desagradável. O seu biógrafo a ser deu uma descrição detalhada dos sintomas de Alfredo e isso permitiu aos médicos modernos oferecer um possível diagnóstico. Pensa-se que ele tinha a doença de Crohn ou uma doença hemorroidal. O seu neto, o rei Edredo, parece ter sofrido de uma doença similar. Alfredo foi originalmente sepultado na Catedral Old Minster, em Winchester, catedral anglo-saxónica da Diocese do Essex, talvez construída especialmente para receber o seu corpo. Mais tarde, em 1110, os monges foram transferidos para a abadia de Hyde e transportaram o corpo do rei e o de sua esposa, Elisvita, e dos filhos, presumivelmente próximo do altar-mor. Logo após a dissolução da abadia em 1539, durante o reinado de Henrique VIII, a igreja foi demolida, deixando os túmulos intactos. Os túmulos reais e muitos outros foram redescobertos por acaso em 1788, quando estavam a construir uma prisão no local. Os presos cavaram a toda a largura da área do altar e os túmulos foram despojados de toda a riqueza existente, e os ossos foram dispersos e perdidos. A prisão foi demolida entre 1846 e 1850. Outras escavações em 1866 e 1897 não foram conclusivas. As escavações realizadas pelo Serviço de Museus de Winchester em 1999 localizaram um segundo poço escavado na frente do local onde estaria localizado o altar-mor. Foi identificado como datando de 1866, uma escavação pelo antiquário amador John Mellor, que alegou terem sido recuperados vários ossos do local que ele disse serem de Alfredo. Estes mais tarde vieram para a posse do vigário da igreja de São Bartolomeu. Em março de 2013, a Diocese de Winchester exumou os ossos do túmulo em São Bartolomeu e colocou-os num local seguro. A Diocese não fez nenhuma reivindicação de que eram os ossos de Alfredo, mas a intenção de protegê-los para posterior análise, e da atenção de pessoas cujo interesse pode ter sido provocado pela recente identificação dos restos mortais do rei Ricardo III. Os ossos foram, posteriormente, datados através do método da datação por radiocarbono, porém os resultados mostraram que eles eram de 1300 e, portanto, sem relação com Alfredo. No entanto, foi anunciado em janeiro de 2014 que um fragmento da pelvis descoberto nas escavações de 1999, no local de Hyde, que tinha ficado posteriormente na sala de armazenamento de um museu de Winchester, foi datado no período correto. Acredita-se que este osso possa pertencer a Alfredo ou ao seu filho, Eduardo, mas essa teoria ainda não foi provada. Vídeo realizado por Antônio Carlos Janes Monteiro.